Bom dia, minhas queridas alunas Bia e Mari. Sejam bem-vindas, né, para nossa aula de geografia dessa segunda-feira. Ânimo! A gente precisa de bastante ânimo para a gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Meninas, hoje a gente vai estar fazendo uma revisão geral, tá? Sobre os conteúdos, beleza? Que serão cobrados, que serão revisados aí para a nossa avaliação, tá? Tenho certeza que vocês vão sair muito bem, são inteligentíssimas, tá? Então, atenção aí na nossa revisão. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, vocês têm liberdade total para isso. E vamos lá? Bom, então, o nosso conteúdo, né, para nossa avaliação, é o conteúdo do capítulo 1 sobre a formação do espaço geográfico mundial, tá? Bom, primeira coisa que eu gostaria que a gente iniciasse, né, essa revisão, era falar, na verdade, contextualizar um pouco sobre a Guerra Fria. Um período de totalmente importância que aconteceu, né, após a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota, então, do né, exército nazista alemão de Adolf Hitler, Estados Unidos e União Soviética, eles vão se unir nesse período de Segunda Guerra Mundial para derrotar o exército nazista, não é império, o exército nazista. Com a derrota da Alemanha, a Europa ela vai passar por uma total configuração. A Europa ela vai ser dividida, sobretudo os territórios da Alemanha. Essa divisão, né, ela vai começar a se tornar conflituosa. Não um conflito armado, mas sim de ideologias. Principalmente entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, a gente vai entrar num cenário chamado Guerra Fria. Por isso que recebe o nome de Guerra Fria, porque foi uma guerra ideológica, tá? Foi uma guerra entre capitalismo e socialismo e não teve conflito armado. Okay? Não tivemos guerra. Por que a gente não teve guerra nesse período? Porque a Europa havia, né, saído meses da Segunda Guerra Mundial e o mundo estava com medo, os outros países estavam com medo de uma possível Terceira Guerra Mundial. Então os países eles se conflituavam, mas em termos de ideologia, ok? Então entre capitalismo e socialismo a Guerra Fria vai nascer. Então, a Guerra Fria, ela vai trazer algumas consequências para o mundo durante o período e até hoje, tá? Durante esse período, Estados Unidos e União Soviética, eles vão brigar cada vez mais para impor a ideologia perfeita, né, para o mundo. Mas qual é a ideologia perfeita? Quando eu falo de capitalismo e socialismo, eu estou falando de dois sistemas políticos econômicos, tá? Com a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles vão tentar mostrar ao mundo qual era o melhor sistema econômico político favorável àquele momento. Se era o capitalismo, se era o socialismo. E pasme, tanto o capitalismo quanto o socialismo naquele período, eles caminhavam lado a lado. A gente não tinha um lado mais poderoso do que o outro. A gente tinha um lutando para mostrar ao outro que aquele era melhor do que o rival. Então, durante o período da Guerra Fria, a gente vai ter, como por exemplo, a corrida espacial. A União Soviética vai ser, né? A União Soviética é o conjunto de países que formavam a então antiga União Soviética. Vai lançar o homem ao espaço. Em contrapartida disso, os Estados Unidos vai lançar o homem à Lua. Né? A gente vai ter a corrida armamentista, porque por mais que não fosse uma luta armada, um conflito armado, havia uma tensão entre esses países. E por acaso, se houvesse uma terceira guerra mundial, eles já estariam
montados com os seus exércitos. Então, cada vez mais novas armas vão ser desenvolvidas. Bom, o mundo ele vai ficar dividido, tá? O mundo ele vai ficar dividido. É por isso que a gente fala do mundo bipolar. Durante o período da Guerra Fria, o mundo ele fica dividido entre capitalistas e socialistas, ok? Então a gente tinha os países que apoiavam os Estados Unidos, ou seja, que apoiavam o capitalismo, e tinha os países que apoiavam o socialismo da União Soviética, tá? Então o mundo era dividido em dois, por isso que a gente chama de mundo bipolar. Então quais foram as principais consequências dessa guerra? As consequências foram a corrida espacial, a corrida armamentista, né? Nós tivemos também a construção do Muro de Berlim durante o período da Guerra Fria, que dividiu o território alemão. Qual foi a consequência da construção do Muro de Berlim? A gente vai ter a separação da população de Berlim. E realmente a população ela ficou dividida. Muitas famílias foram sendo separadas por causa dessa questão. Então a gente vai ter a chamada Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A Berlim Oriental estava sob o domínio da União Soviética, com seu socialismo, e Berlim Ocidental estava do lado capitalista dos Estados Unidos. E até hoje a gente vê marcas dessa divisão. Tanto no aspecto do muro, né? A gente vai ter a derrubada do Muro de Berlim, que vai ser um marco aí para caminhar para a finalização da Guerra Fria e começar uma nova ordem mundial. A queda do Muro de Berlim vai marcar o início praticamente de uma nova ordem mundial, né? Então, várias foram as consequências da Guerra Fria. A partir da Guerra Fria, né, nós vamos ter também a questão do desenvolvimento científico, da ciência, né, que vai trabalhar fortemente ali para descobrir várias coisas em benefício da Guerra Fria. Então foram várias as consequências, ok? Então a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, certo? E quem é que protagonizou a nossa Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética, ok? Bom, a gente trabalhou também nesse capítulo sobre a organização, né, política dos países. E aí a gente viu que um território, ele necessita, né, na verdade, um Estado, ele necessita de vários fatores para se constituir como Estado, ok? Quais são esses fatores? Primeiro, um Estado, para se tornar um Estado, né, no caso, o Estado Federal, Brasil, ele tem que ter um território. Esse território que vai ser delimitado por quê? Por fronteiras, para dizer até onde nós temos poder sobre esse território. Outra coisa, esse território, esse Estado, ele, além de um território, ele tem que ter uma população para formar a população daquele território, tá? Além disso, a gente tem que ter um governo que represente a população. Por quê? São milhões de pessoas vivendo num país e aí a gente vai eleger, né, nossos representantes justamente para representar os nossos interesses, tá? E, além disso, esse Estado, para se tornar Estado, com letra E maiúscula, né? Eu falei sobre essa diferença. Outros países têm que identificar esse país como um país soberano, ou seja, um país independente, capaz de tomar as suas próprias decisões. Vale destacar a diferença entre governo e Estado, né? O Estado, ele vai ser formado pelas instituições públicas, né, que são responsáveis pela organização política e social daquele território. Como, por exemplo, quais seriam essas instituições públicas? O Senado, o Congresso Nacional, os ministérios, né? O presidente, quando ele é eleito, ele elabora seu plano de governo e vai declarar ali quais são os seus ministros que fazem parte do ministério para ajudá-lo a governar, né, a traçar metas. A gente tem os tribunais, a gente tem as instituições públicas como de serviços, hospitais, escolas, né, entre outras instituições. Já o governo vai ser composto por quê?
né, ele vai ser composto por um grupo político que será, né, eleito pela população e vai comandar um estado de acordo com o interesse da sua população, tá? Algo muito importante, um estado ele é fixo, um governo não. O governo ele é transitório. No caso brasileiro, a cada 4 anos a gente tem eleições novas, né? Então, aquele político que antes fazia parte pode muito bem não fazer mais. Por quê? É caráter transitório. Beleza? Bom, algo também que eu estava falando sobre o capitalismo e o socialismo, pessoal, a gente tem que traçar a diferença entre eles, né? O capitalismo e o socialismo, eles são sistemas socioeconômicos, né, de caráter socioeconômico. O capitalismo, ele vai estar relacionado à questão da produção, como terras, fábricas, máquinas. O capitalismo, ele tem por objetivo o mercado. Como assim? Produzir e vender. Para quê? Para gerar lucro. É por isso que a gente tem no capitalismo a questão da propriedade privada, porque ali nós temos os donos, ok? Bom, já no socialismo é o contrário. O socialismo, ele tenta construir uma sociedade com menos desigualdades possíveis. Por isso que vai contra o capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele diferencia as classes entre classe baixa, classe média, classe alta. O socialismo não tem isso. Para o socialismo, todo mundo faz parte de uma mesma classe e por isso, deveria, na verdade, fazer parte de uma mesma classe e por isso ninguém deve ser dono de ninguém, ninguém deve deter os meios de produção, porque isso é pertencente à população, tá? Então, ao contrário do capitalismo, onde a gente tem a propriedade privada, no socialismo, a propriedade ela é coletiva, porque todo o povo, toda a população tem direito, né, à repartição dessas propriedades, ok? Um outro fator. No capitalismo, a gente vai ter o quê? A venda, por exemplo, da força de trabalho. A gente trabalha, né? A gente vende a nossa força de trabalho para a gente poder receber o pagamento, o dinheiro. No socialismo, a gente tenta diminuir essa questão. É como se ele não aceitasse essa questão da apropriação do trabalho humano, né? Como se... Porque no capitalismo a gente tem a apropriação do trabalho. A gente trabalha em função do capitalismo, que é o sistema socioeconômico que predomina o mundo. É o capitalismo, né? A gente tem 3 países aí que, vamos dizer assim, que vão utilizar o socialismo e o de resto o capitalismo, certo? Então, o capitalismo hoje ele é o atuante no cenário mundial. Então, existem essas diferenças que vocês precisam saber. Pessoal, como atividade para vocês, nós já fizemos do caderno de atividades as atividades do capítulo 1. Então, já está quitado, tá? Lembrando que o conteúdo da avaliação é o capítulo 1. Porém, vocês vão fazer atividades do caderno de atividades do capítulo 2, porque a gente também já estudou o capítulo 2, tá? De antemão é isso. Qualquer dúvida, só falar, tá? Atentas, beleza? Lembrando que o conteúdo para avaliação é apenas o capítulo 1, mas vocês vão fazer as atividades do capítulo 2 lá no caderno de atividades, ok? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.